destacando, claro, né, a importância do fazer apesar do não saber. Né? Então, acho que estamos em condições de entrar nessa etapa das questões. Por favor, se tiverem questões, aí acionem as nossas auxiliares. Há uma questão da Gláucia Norões, do Ceará. Admirável, Senhor. Interesso-me em conhecer a aplicação do princípio da precaução em sentenças judiciais. Os juízes fundamentam as suas decisões, geralmente, na teoria da responsabilidade, calcada, dentre outros elementos, no dano já efetivado. O senhor conhece a aplicação do princípio da precaução em saúde no âmbito do Poder Judiciário? Primeiro, nós temos que ter em mente que o Poder Judiciário, isso não é minha especialidade, eu tenho algumas experiências apenas. O Poder Judiciário jamais abre mão de decidir, de julgar. É isso. E o Poder Judiciário, a instituição da pessoa do juiz, ele julga diante daquilo que ele tem em mãos. E ele tem em mãos aquilo que nós somos capazes de levar. Nós somos capazes de levar o que é, mas também somos capazes de levar aquilo que não é. Ou seja, é a habilidade comum entre os advogados de saber plantar a dúvida. E isso nós também temos que aprender a fazer. Temos que aprender a fazer plantando dúvidas a respeito daquilo que não se sabe, a respeito daquilo que não é, a respeito daquilo que está sendo afirmado, a respeito daquilo que está sendo argumentado, a respeito das experiências do passado e assim por diante. Como eu disse, não é a minha especialidade, mas eu me recordo de um caso clássico aqui no Brasil, que foi protagonizado por uma das apresentadoras aqui nesse encontro, a doutora Bia Geraldo, na época em que ela estava em Cubatão, em que a contaminação por benzeno da população trabalhadora na siderúrgica, que lá existe, ela não configurava aquilo que a lei estabelecia como certo ou errado, aquilo que a lei estabelecia como limite alcançado ou não alcançado, assim para frente. Entretanto, ela soube reunir argumentos, soube reunir evidências que mostravam não o que se sabia, mas o que não se sabia. Soube reunir os dados, ou organizar os dados de uma tal forma que se apresentou claramente ao juiz que as pessoas que estavam afirmando com base e suporte em regulamentações dadas pelas leis, estavam afirmando coisas de uma forma irresponsável. Voltamos de novo ao princípio da precaução, conforme propunham os gregos. A precaução é a habilidade de trazer para a situação específica a condição geral. Ou seja, a partir de um momento em que o indivíduo, estudioso, pesquisador ou consultor, seja em que posição ele estiver, com saber ter essa virtude, essa habilidade de demonstrar o quanto o geral se aplica àquele particular, ele pode ter chance de sucesso. Obrigado, Renato. Há uma outra questão, quem pergunta não se identificou. Eu respondo assim mesmo. Como este princípio da precaução, poderia ser usado quanto à regulamentação da instalação de ERB para telefonia celular, tendo em vista que os limites de exposição internacionais não levam em conta possíveis efeitos biológicos a longo prazo, levando também em conta que o uso de telefones celulares é uma realidade irreversível? A realidade é irreversível. A pergunta que se coloca, em particular para a telefonia celular, é qual a velocidade que nós vamos aceitar para que essa realidade tome corpo. E a partir daí, o questionamento a respeito das exposições, as ondas eletromagnéticas, como ocorre, aonde ocorre, se nós vamos aceitar a colocação de uma antena do lado da escola,
Se nós vamos aceitar a colocação de uma antena em uma determinada região densamente habitada, e assim por diante. Eu sei que envolve outros aspectos, os aspectos, como eu disse, da nossa realidade, uma realidade em que a vida vale muito pouco. Não existe exemplo maior do que a vida valer muito pouco no Brasil do que os engates para barco que todos os automóveis apresentam nas sucumbas. Nunca houve nenhum país do mundo que tivesse tantos automóveis como seus engates para transporte de barco. Quer dizer, o projetista tem um esforço imenso de projetar uma traseira de automóvel de tal forma que, numa eventual colisão, ela possa absorver toda a energia que está sendo gerada naquele instante, de maneira que os ocupantes possam ser protegidos daquela energia e do impacto. Todo esse esforço é feito na indústria automobilística para o usuário colocar um engate, uma estrutura de aço reforçada de tal maneira que, quando houver o impacto, todo o impacto possa ser transmitido à cabine. Enfim, isso também acontece para as antenas de transmissão de telefonia celular. Um determinado prédio se recusa a colocar a antena sob argumento de saúde, e aí um prédio da esquina ou o prédio da frente passa ele a colocar a antena, que é para reduzir as taxas de condomínio, e aí nesse caso o outro prédio que se recusou vai ficar exposto às radiações. Ora, o que nós precisamos ter em mente é que o princípio da precaução é algo que dá à autoridade pública, enquanto lei, o aporte, o instrumento para atender às demandas públicas, as demandas que a comunidade coloca. E é isso que nós precisamos ter em mente, ou seja, o problema tem que se transformar em problema primeiro. É a transformação do problema em problema que faz com que haja mobilização social, e a partir dessa mobilização social, o Estado tomar ação. Então, é isso. Então, o que eu posso dizer a esse assunto, que eu conheço de forma muito superficial, é que, de uma vez por todas, esse problema, como outros problemas, tem que ser levados ao público, tem que ser levados à discussão, tem que ser levados a debate, para que a decisão possa ser uma decisão dentro de um contexto mais amplo, e a margem de uma ideia da ciência tendo resposta para tudo. A partir do momento que eu passo no pressuposto que a ciência tem resposta para tudo, eu só tenho que perguntar aos cientistas se devo ou não colocar a antena. E não é isso. A próxima pergunta, de algum modo, retoma algumas coisas apontadas na resposta à questão anterior. É a pergunta da Roseli Leal. A reflexão que provoca, professor, é muito pertinente para o tema. Muitos pensam que sabem mais que os outros e ditam regras sem ouvir os envolvidos em cumpri-las. O que pensa a respeito da participação popular instituída nos níveis governamentais? Eu acho que a participação popular é uma necessidade, e eu acho que ninguém mais tem dúvida. A pergunta toda é como. Eu tive uma experiência muito interessante de participação popular nos Estados Unidos, e nesse aspecto nós podemos, muita coisa pode se dizer e encontrar, mas o espaço de participação popular existe. Então, eu convivi com um problema muito interessante que era Texas, o uso de um leito de rio, de um riacho temporário de uma determinada região. E a comunidade, a prefeitura, convocou uma sessão pública a todos os interessados a respeito, que viessem se manifestar, e viessem colocar as suas posições a respeito do uso daquele curso d'água temporário. Então, e assim fico para outros exemplos, por exemplo, um caso em que um conjunto de casas que foi doado pelo governo federal ao governo municipal, e a prefeitura perguntava qual era o uso que ia se dar para aquele conjunto de casas. Então, isso era uma sessão pública. A decisão do poder público a respeito de uso dos recursos públicos, o uso das decisões, tem que ser feitas a partir de uma consulta. Agora, uma coisa tem que ficar clara a todos vocês. Um processo democrático, o processo da consulta, o processo de fazer as coisas é um processo que sempre demanda algum custo. E não é possível nós fazermos coisas achando que é para reduzir custos. Nada é para reduzir custos, é só para aumentar custos. Uma consulta popular aumenta o custo, é muito mais barato. Um técnico vem dizer, não faz isso porque é melhor.
faça aquilo porque é ótimo. Isso, na verdade, custa 5 minutos de um técnico. Agora, uma consulta popular, ela é desgastante, ela consome recursos públicos, e, entretanto, ela tem que ser feita. Porque faz parte do processo democrático a consulta pública. E se ela não pode ser feita por referendo, como é usual em muitos países, de, numa determinada eleição, se votar um monte de outras coisas juntos, né, a respeito dos destinos, dos recursos, ou das tomadas de decisão, ou até mesmo do que vai ser ensinado na escola, como acontece nos Estados Unidos e alguns estados, faz parte do processo democrático e custa dinheiro. A nossa eleição mesmo custou, eu li essa semana, parece que custou R$6 por eleitor. Então, todo o processo de consulta custa. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho criticável é que a consulta é feita por representantes. E, evidentemente, só vão ser representantes aqueles que têm condições de ir lá se representar, né? E esse me parece ser o principal problema, o principal dilema, né? Em como fazer a consulta por representantes, referendo, porque, como eu disse, custa, né? E na nossa condição de um país pobre, como fazer isso? Eu acho que parte da igreja lá, a Igreja Universal, contribui muito para isso. Contribui muito. Gostaria de lembrar a todos que teremos lançamento de livros hoje, durante o horário de almoço, a nova sessão, a última deste evento, de pôsteres, e no período da tarde, às 15 horas, a mesa redonda, processos produtivos e riscos em saúde. Convido a todos para continuarem participando do nosso congresso. Sucesso, sem dúvida. Gostaria de agradecer aos que fizeram suas perguntas, a participação de todos até agora. São 12h30, pontualmente encerraremos a sessão, reiterando o nosso agradecimento ao professor Renato Liber pelo brilhantismo e erudição da sua contribuição à nossa atividade. Obrigado. Nosso agradecimento pela coordenação, Dr. Paulo Narvaez. Muito obrigado pela participação. Eu quero dar alguns avisos, por favor. Eu queria pedir a gentileza do senhor e senhora me darem só mais um minutinho de sua atenção. Após esta conferência, nesse auditório, estará ocorrendo uma reunião com filiados e militantes do PT, com o objetivo de apresentar um documento com considerações e propostas da vigilância sanitária que serão encaminhados ao governo de transição. Então, aqueles que queiram participar, foi balizado para mim que seriam filiados e militantes do PT. Eu tomo a liberdade de incluir simpatizantes também, né? Então, aqueles que queiram participar dessa reunião, não é uma reunião curricular, não faz parte do anal do nosso simpósio, tá bom? Não faz parte da programação oficial. Mas aqueles que tiverem alguma proposta, que tiverem, agora, a reunião será agora. A mesa está sendo disposta para. Aqueles que tiverem alguma proposta, tiverem alguma colocação pertinente na área de vigilância sanitária, com certeza esta